Caio, minha cervical travou, eu estou com torcicolo ou minha dor está irradiada na escápula e presa aqui no braço. Eu não aguento virar o meu pescoço para o lado da dor, inclinar o meu pescoço para o lado da dor, esticar o meu braço lá atrás, está muito difícil, está muito doloroso. Caio, eu acabei de sair da emergência médica, tomei diprospan, tomei tramadol, passaram restiva de adesivo de opioide para eu voltar para casa usando e eu não estou melhor. Já tem 7 dias, já tem 1 mês, já tem 6 meses, já tem 2 anos que eu viro e mexe, eu estou batendo em emergência, batendo em consulta médica, em RPG, em pilates, em osteopatia, em quiropraxia, estou fazendo acupuntura. Caio, eu já tentei tudo e nada melhora. Pessoal, essa é a condição clínica mais prevalente que eu atendo aqui. Crise de coluna lombar. Crise na lombar, crise na cervical. Em segundo lugar, crise na cervical. Hoje eu vou falar para você sobre como gerenciar as crises de dores cervicais. Primeiro, eu preciso descartar a probabilidade de alguma coisa grave. Como eu faço isso? Eu vou perguntar para o paciente o seguinte: meu paciente, toca no antebraço, a sensibilidade é igual dos dois lados? Ele vai falar que é, na maioria dos casos. Meu paciente, a sensibilidade no braço é igual? A maioria dos casos vão falar que é. A lateral do pescoço é igual? O toque da minha camisa no meu tronco é igual dos dois lados? Minha sensibilidade nas coxas e na perna é igual dos dois lados? Eu toco na coxa, eu toco na perna, eu sinto o toque igual. Por quê? A perda de sensibilidade vai indicar que existe algum nível de compressão nervosa na raiz do nervo cervical. E quando há uma compressão nervosa, a dor pode irradiar para o braço, para a escápula e até transfixar o tórax e o paciente achar que está tendo um infarto, acredita? Pode até ter dificuldade respiratória, olha que louco. E o paciente achar que tem algum problema pulmonar, um câncer de pulmão, o paciente é catastrófico. O paciente com dor aguda, ele acha que ele está morrendo. Então a gente tem que tranquilizar esse paciente. Como? Paciente, aperta a minha mão o máximo que puder, aperta a mão de alguém aí, faz uma força para quebrar os ossinhos da mão. E aí você percebe que você não perdeu a força da mão. Aí você faz assim, ó, e joga o braço lá atrás, o máximo que puder. Você vê que os dois lados estão iguais. Você não tem tensão neural, você não perdeu a sensibilidade, você não perdeu a força. Você não tem febre junto com a dor. Você não está perdendo peso sem motivo. A gente não pode suspeitar de uma infecção ou de um câncer. Você não usa remédio prolongadamente, está usando corticoide há mais de 3 meses? Está usando algum remédio pesado há mais de 3 meses? Porque quando o paciente usa corticoide por muito tempo, ele pode ter fraturas espontâneas no avançar da idade, lá para 55, 60 anos. Se você é um adulto jovem, com menos dessa idade, é muito difícil você ter tido uma fratura sem ter tido trauma que é do acidente. Então tudo isso te tranquiliza para eu te dizer o seguinte: a sua crise de dor cervical, a sua crise de torcicolo tem muito mais fatores envolvidos, a perda de movimento somado a fatores emocionais do que inflamações, lesões, doenças, coisas detectáveis através de um exame de ressonância magnética, coisas tratáveis através de infiltração de corticoide, coisas tratáveis através de analgésicos opioides, de anti-inflamatórios. Sua dor cervical tem muito mais relação com rigidez, tem muito mais relação com emocional. Então, se você, por exemplo, tiver 7 anos sem férias, brigando com a sua esposa durante 7 anos para tentar tirar férias junto com ela, para viajar com a família. E isso tem sido um estresse durante toda a sua vida. E aí quando você sai e consegue essas férias, você se autocobra. Se autocobra no sentido, finalmente eu vou ter as férias dela e ela vai parar de brigar comigo por causa disso. E aí quando você chega e tira a mala do carro faz você travar o pescoço, faz você travar a lombar. Quando você chega e fica sentado prolongado no engarrafamento, pegando a estrada, a linha verde, para ir lá para Guarajuba, para Praia do Forte, para o litoral aí de São Paulo, para, enfim, o lugar que você estiver me assistindo, a praia e tal, o tempo que você está dirigindo lá foi o suficiente para sua musculatura travar.
porque você está sob excesso de autocobrança. Você você tem um anseio por performance, por encantar a sua mulher fazendo o que ela quer. E aí você começa a travar. Gente, isso é a história real de um paciente que eu atendi. O paciente travou dirigindo. Ele dirige o tempo todo, mas nessa situação, o contexto e o ambiente modificou as percepções de ameaça do cérebro dele. E o cérebro ligou ele na tomada. E quando o cérebro liga o paciente na tomada, por qualquer circunstância ambiental, contextual, de relacionamento, de trabalho, de atividade física, enfim, quando o cérebro liga você na tomada, a sua mente, ela não sabe distinguir se você está brigando com sua esposa, se você está discutindo com seu sócio, se você, por exemplo, tá num sinal de trânsito com alguém com a arma na sua cabeça tentando roubar seu carro. Os neurotransmissores que o cérebro libera na sua corrente sanguínea são os mesmos para todas essas situações. Então analise o contexto, sob que circunstância você está vivendo. O que está acontecendo na sua vida? Você está sendo sobrecarregado de alguma forma? Por quê? Eu vou te dizer que um grande estudo com trabalhadores de escritório, 12 mil pessoas que trabalham sentado, tentou predizer os fatores de risco para dor dos pacientes, dor cervical e dor no ombro. Sabe o que aconteceu? A hipótese dos pesquisadores era que quem ficasse mais tempo sentado teria mais dor, que quem pegasse mais peso sentiria mais dor, que quem fosse mais sedentário sentiria mais dor. Sabe o que o final do estudo trouxe para esses pesquisadores? Que os fatores de risco que levaram os pacientes, esses trabalhadores de escritório, a terem mais dor, foram psicossociais. Os pacientes mais ansiosos, os pacientes que tinham maior percepção de esforço dado versus recompensa recebida no trabalho, isto é, você está num trabalho que você até gosta, mas você acha que merecia mais, seja financeira ou seja de reconhecimento. E você acha que não tem esse merecimento, esse reconhecimento, esse retorno financeiro. Então a percepção de esforço dado versus recompensa recebida no trabalho aumenta em 2,5 vezes o risco de você ter dor. Olha que louco! Ser mulher aumenta o risco de você ter dor. Mulheres têm mais dor do que homens. Eu me solidarizo com vocês. Não gostaria que a realidade fosse essa. Mas nós somos frouxos, né? Brincadeiras à parte. Os fatores de risco são mais psicossociais do que físicos. Aí tem estudo que mostra, mas eu sou obeso, o peso na minha coluna faz doer. A prevalência de dor em magrinhos e obesos é igual. O obeso ele tem mais afecção por inflamação sistêmica, neuroendócrina, intestinal, que faz com que você tem uma repercussão sistêmica e tem uma percepção de ameaça exagerada do seu cérebro do que causador de dor por sobrecarga de impacto e de peso. Então você que está com crise cervical, com torcicolo irradiada para o braço, você tem duas possibilidades: cair no sistema e fazer ressonância magnética, achar um bocado de alteração, porque a partir dos 20 anos de idade você já vai achar alteração, degeneração, hérnia, artrose, porque isso são alterações da idade, do hábito de esporte, do hábito esportivo e não relacionadas à dor. Como eu falei em vídeos anteriores, às vezes o paciente tem uma hérnia pequenininha e a dor excruciante com muita incapacidade. Às vezes o paciente tem uma hérnia gigante e a dor é super pequenininha, sem incapacidade nenhuma. Mais uma vez, o seu diagnóstico de hérnia, de torcicolo, de artrose, não define a sua capacidade funcional. Sabe por quê? Essas estruturas em volta do seu pescoço, elas têm vários suportes musculares, ligamentares, articulares, neurais, para fazer com que elas funcionem mesmo com essas alterações. E aí eu não peço que você acredite em nada do que eu estou falando. Eu só quero que você pense nos testes que eu te disse. Você não perdeu sensibilidade, você não perdeu força. Você faz assim com o braço, joga lá atrás, igual dos dois lados. Você não tem déficit de força, sensibilidade nem tensão neural. Você não tem febre junto com a dor, você não perdeu peso sem motivo, infecção e câncer. Você não sofreu trauma que é do acidente. E eu quero reiterar para você que esses sinais não são patognomônicos, isso é, não é porque você tem um sinal que você tem um problema grave. Você tem que ter um sinal com várias dessas correlações clínicas que a gente pode avaliar através de uma chamada de vídeo online ou através de uma consulta presencial. Gente, para uma primeira consulta fisioterapêutica, a gente não precisa tocar em você.
A gente só vai testar seus movimentos, coletar sua anamnese, prescrever exercícios específicos para você começar a ter o alívio da dor. Se na primeira consulta a gente identificar que algum movimento está restrito demais, produzindo uma dor radicular que não responde a movimento, aí a gente vai querer te ver da segunda vez presencial. Então hoje, a nossa maior demanda é por chamada de vídeo, de Zoom, de Instagram, de WhatsApp. Não é mais presencial. A gente está aqui no consultório 2 vezes na semana. As outras 3 vezes a gente está atendendo online pacientes do Brasil, do mundo. Paciente em Portugal, paciente na Austrália, paciente em Nova Zelândia, paciente em Massachusetts, paciente na França, brasileiros na França. Então, hoje, a pandemia trouxe um legado muito importante para a gente. A capacidade de criatividade no que diz respeito ao movimento. E por que eu estou falando de movimento para você? Porque você acredita que o fisioterapeuta vai pegar isso aqui, ó, aquela bolinha suíça ali, e vai alongar você. Você acredita que o fisioterapeuta vai deitar você naquela maquinha ali, ó, e vai fazer terapia manual em você? Você acredita que eu vou te manipular para colocar alguma coisa da coluna do seu pescoço no lugar? E se você não teve trauma, que é do acidente, com fratura, nada saiu do lugar. Gente, pescoço, coluna cervical de um cadáver, para começar a lesionar, precisa imprimir um peso de 250 quilos. E você está aí achando que usar o celular com o pescoço dobrado é o que causa sua dor no pescoço. Não, a história é biológica, a história é evolutiva. Antes do celular era o jornal. A gente esperava o trem lendo o jornal. A gente acordava de manhã, ia para o vaso sanitário com o jornal, ficar com a cabeça fletida. O que é que mudou? Biologicamente, evolutivamente falando, mudou a nossa demanda, que hoje é muito maior do que a capacidade. Nós somos acelerados, a gente está uma geração de alta performance, a gente se cobra todos os dias. A gente faz com que o nosso trabalho tenha alta produtividade. Chega em casa, tem que cumprir várias tarefas. A mulher é mãe, trabalha, é esposa, tem que cuidar do pai, tem que cuidar da mãe, aí tem uma irmã que não chega junto nas atividades da família, ela tem que sobrecarregar pela irmã. Ou seja, quanto mais função a gente pega para exercer o nosso papel, mais o nosso cérebro reconhece ameaça. E quanto mais ele reconhece ameaça, mais torcicolo você vai ter, mais crise cervical, mais crise lombar, mais travamento de joelho, porque sua musculatura está assim, ó, preparada para lutar ou fugir. Sua musculatura está em guerra o tempo todo. Ela não relaxa. Você não tem um momento para você. Você não tem um momento de sentar, respirar, soltar o abdômen e só meditar, pensar na vida, ficar curtindo, não fazer nada. Eu lembro que teve uma época que eu fazia terapia que a psicóloga falou para mim, você vai curtir o silêncio. Você vai parar de fazer atividade, porque eu tinha roteiros de fuga. Toda vez que eu me estressava, a hora que fosse, eu pegava a bike e saía para pedalar. 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, eu já fiz isso. Para fugir do enfrentamento que eu não queria lidar. Então, só quando a gente tem autoconhecimento suficiente, a gente consegue tomar decisões cada vez mais assertivas. Eu tô falando um bocado de coisa que parece que não tem nada a ver com o seu torcicolo, né? Tem a ver com sua crise cervical, com sua crise lombar. E aí você precisa ter a mente aberta para admitir. Gente, quando vier para mim, venha com a mente aberta, porque o sistema médico, fisioterapêutico, RPG, pilates, educação física, vai falar para você que é doença, lesão, inflamação, fraqueza muscular, encurtamento, postura errada, e eu vou te falar que não é nada disso. Eu vou te falar que dor é multifatorial, é sensação, emoção e pensamento. E que esses 3 não podem se dissociar. Essa dissociação é didática para profissionais de saúde aprenderem apenas. Só isso. Mas na realidade, no skin the game, dentro do consultório, na prática clínica, a teoria é outra. A teoria é outra, completamente diferente. Então eu preciso que você se atente aos sinais de gravidade que você não tem. Beleza? Se você não tem, se despreocupa. Em 6 semanas, sua dor tende a se resolver sozinha, sem fazer nada. Caio, eu não tenho 6 semanas para esperar. Você precisa de fisioterapia musculoesquelética. Você precisa usar o remédio mesmo que você não goste.
Você precisa, porque você está com pressa. E mesmo com pressa, pode ser que o seu tempo de reabilitação seja só em 6 semanas. Então analise por que seu corpo está pedindo uma pausa agora. É com essa mensagem que eu quero deixar esse vídeo para que você reflita. E mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui no Instagram, comenta aqui no YouTube, vai aqui na caixinha dos stories e manda sua pergunta que a gente responde a qualquer momento em consultório, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.